Atos capítulo 16, versículos de 16 a 26. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-o aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pelo dom da salvação em Cristo Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Graças te damos porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja Deus que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. Abençoe esse trabalho e a pregação do Evangelho, e que nós, pelo poder do Espírito Santo, tenhamos o coração mudado, tudo para a honra e louvor do seu ser perfeito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos chamado a atenção para a grande batalha espiritual descrita no Apocalipse 12 entre o grande dragão vermelho e o Cordeiro de Deus, onde uma mulher que se achava grávida, que é o povo de Israel, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos, para dar à luz, e eis que um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tudo isso porque os muitos problemas que emergem, que ocorrem aqui na nossa vida, são reflexos do que acontece nas regiões celestiais. Anjos demoníacos, opositores da obra de Deus, lutam com toda a fúria atacando a igreja com o intuito de impedir o progresso do reino de Deus e o avanço da pregação do Evangelho. Esses demônios procuram manchar o caráter de Deus, tentando ofender a sua dignidade. E esse texto continua mostrando esse assunto, esse aspecto da guerra que se trava nas regiões celestes, decorrente da pregação do Evangelho. Nós vimos quantos problemas os missionários enfrentaram por causa da atuação demoníaca que tentou atrasar a obra do Espírito Santo desde a primeira viagem missionária. Foi-nos dito que em Pafos encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus,
que se opunha aos missionários, procurando afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Depois, em Antioquia da Pisídia, vimos como os agentes do diabo, os judeus, instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Logo depois, em Icônio, dividiu-se o povo da cidade e surgiu um tumulto dos gentios e judeus associado com as autoridades para ultrajar e apedrejar os missionários. Depois, em Listra, sobrevieram alguns judeus de Antioquia e Icônio e instigaram as multidões e apedrejaram a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Depois o diabo trouxe um problema doutrinário na igreja de Antioquia da Síria, pois vieram alguns perturbadores que desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então a igreja teve que se desgastar para resolver esse problema, atrasando mais ainda a obra missionária. Logo no início dessa segunda viagem de Paulo, dois irmãos queridos se separaram por causa da desavença em razão do interesse de Barnabé levar João Marcos, e Barnabé acabou levando Marcos consigo e navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E esse texto continua com essa guerra espiritual horripilante. João disse que a vida estava em Jesus Cristo e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher pitonisa de Filipos. Esse texto é dividido por uma jovem escrava possessa de espírito adivinhador e sua cura. Depois, em segundo lugar, o tumulto realizado pelos senhores dessa jovem e os açoites de Paulo e Silas na praça. E, em último lugar, nós temos a prisão deles no cárcere interior e as consequências. A circunstância é indicada aqui no versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Os missionários, após a conversão de Lídia na beira do rio, voltaram para esse mesmo lugar de reunião para prestar culto e pregar o evangelho. Provavelmente agora tinham a presença de alguns homens e a igreja na casa de Lídia já estava estabelecida. Ocorre que apareceu uma escrava possessa de um demônio e por muitos dias estava atrapalhando a pregação de Paulo, como que querendo se infiltrar no meio deles. É-nos dito aqui que era uma jovem, no grego paidiské, jovenzinha mesmo, mas possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela era escrava de vários senhores por causa do espírito adivinhador. A palavra grega para adivinhar é piton, que na mitologia grega era o nome de uma serpente ou o dragão Pitiã, que habitava na região de Pito, no sopé do Monte Parnasso, que guardava o oráculo de Delfos, dedicado especialmente a Apolo. Então eles acreditavam que essa jovem escrava era uma sacerdotisa de Piton, o dragão Pitiã. Assim como a sacerdotisa de Apolo em Delfos era capaz de prever o futuro, essa jovem escrava servia também os seus senhores, com suas adivinhações, e era uma fonte de lucro para eles. É claro que os demônios não têm a capacidade de prever o futuro. Somente o Deus Todo-Poderoso sabe as coisas concernentes ao futuro.
Mas Satanás é mais sábio e ágil, e pode parecer que prevê o futuro através das coisas que ele vê, mas não pode. Satanás é enganador. Alguns, lendo o texto superficialmente, podem perguntar: como essa jovem endemoniada pôde seguir os missionários falando a verdade? Por que então o diabo daria um testemunho como esse, aparentemente verdadeiro? É-nos dito no versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. No contexto judaico, os missionários verdadeiramente eram servos do Deus Altíssimo, corroborados pelo Velho Testamento, onde é-nos dito que o Deus Todo-Poderoso é o Altíssimo. E realmente eles estavam anunciando o caminho da salvação. Porém, na mitologia grega, em um contexto pagão da época, a expressão poderia ser entendida como o grande deus Zeus, que era também conhecido como Deus Altíssimo. Observe a confusão que essa jovem endemoniada procurava fazer. Ademais, quando é-nos dito que eles anunciavam o caminho da salvação, na língua grega não existe o artigo definido ou indefinido. A língua grega tem apenas artigo, e quando o artigo está presente, é definido. E quando o artigo não está presente, a ideia é indefinida, e nesse texto não existe nenhum artigo. Aparece apenas anuncia caminho, katagelio rhodos, e não anuncia o caminho. Então seria melhor ser traduzido por anuncia um caminho da salvação. Ou seja, como que sugerindo que existem vários caminhos da salvação, entre muitas outras possibilidades de se obter a salvação. Observe que declaração vaga, e não temos uma declaração precisa acerca do verdadeiro caminho da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que o diabo estava fazendo ali poderia dar margem às múltiplas interpretações. Observe como o diabo é astuto, sagaz e tenta atrapalhar o avanço da obra de Deus e o impulso da pregação do Evangelho. Aquela moça vinha gritando, chamando a atenção, distraindo os ouvintes de Paulo. E aqui no versículo 18, Paulo ficou incomodado com isso, pois se repetia várias vezes e por vários dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. O demônio deixou a jovem instantaneamente e a fonte de lucro dos seus senhores se esvaíram, desfazendo-se a obtenção financeira deles. Os melhores comentaristas sugerem que depois do espírito maligno ter deixado essa jovem, ela se tornou uma discípula do Senhor Jesus. Afinal de contas, o grande objetivo nessa guerra espiritual é arrancar os que estão em trevas e aprisionados de Satanás e transportar para a maravilhosa luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, quase certamente os senhores dessa jovem viram a transformação radical realizada pelo Espírito Santo na vida daquela jovem e a conversão dela. E qual foi o resultado disso? Eles ficaram indignados. E é registrado aqui no versículo 19, vendo seus senhores que lhes fizera de esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Indignados, aqueles homens gananciosos agarraram Paulo e Silas e os levaram à praça do mercado, que servia ali como centro comercial e social da cidade. Ali os desempregados aguardavam trabalho, os enfermos eram curados e os magistrados julgavam as causas trazidas perante o tribunal. Observe a sagacidade deles tapeando o tribunal com dois argumentos aparentemente plausíveis, muito embora aquela altercação não fosse verdadeira. É-nos dito nos versículos 20 e 21. E levando-o aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. A primeira discussão é que aqueles homens, por serem judeus, estavam perturbando a cidade. Veja que mentira. Paulo pregava o evangelho do reino, trazendo as boas novas da salvação pela graça de Deus, oferecida livremente a todos os que sinceramente se arrependiam e criam em Cristo Jesus. E agora, em decorrência daquela guerra espiritual que estava sendo travada nas regiões celestes através daqueles homens ímpios, avarentos e gananciosos, acusavam Paulo e Silas de perturbadores da cidade. O segundo argumento deles era porque eles estariam propagando costumes que eles não podiam receber nem praticar porque eram cidadãos romanos. Eles não estavam nem um pouco preocupados com os costumes romanos ou judeus. Na realidade, havia transigência e um certo respeito cultural dos romanos com relação aos judeus. Inclusive, os romanos tornaram o judaísmo uma religião legal no mundo greco-romano. Mas o que eles estavam preocupados era com o bolso deles. Tem um ditado que diz: mexa comigo, mas não mexa no meu bolso. E isso aconteceu também com o ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices e que viu a esperança dos seus ganhos se dissiparem com a pregação de Paulo, conforme veremos, se Deus permitir, no capítulo 19. E o resultado dessa falácia mentirosa é indicado aqui nos versículos 22 a 24. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Observe que se Paulo não tivesse expulsado o demônio da jovem, tudo estaria bem. Mas por causa do exorcismo e do prejuízo financeiro dos senhores daquela jovem, então houve um grande tropel e uma grande violência. Tudo isso decorrente desse ódio dos opositores da obra de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e que reflete nesse mundo oriundo da grande batalha entre o dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo e o Senhor Jesus Cristo. Naturalmente que esse episódio horripilante foi marcado para Paulo. 2 Coríntios 11, 25, ele disse que fora 3 vezes fustigado com varas, e uma dessas 3 vezes foi aqui no nosso texto. Podemos imaginar quantas feridas, em decorrência desses muitos açoites, prenderam Paulo e Silas com fome, ferido. Provavelmente Timóteo e Silas não estavam lá ou não foram acusados por ser Paulo e Silas os principais portadores da pregação do Evangelho. Foi ordenado ao carcereiro, no versículo 23 e 24, que os guardassem com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O cárcere interior era uma espécie de subsolo onde se prendia os presos mais perigosos sem ventilação. Era comum os encarcerados morrerem nessas prisões romanas. Um lugar realmente horrível. E mais ainda, o carcereiro prendeu os pés de Paulo e Silas no tronco. Além de estarem no cárcere interior, ferido, com fome, ainda com os pés presos no tronco, sem nenhum conforto e alívio para as suas feridas. Observe a diligência, obediência e responsabilidade desse carcereiro, que iria se converter, porque fez tudo quanto mandaram os pretores, que eram os magistrados locais. Finalmente, nós temos o resultado dessa injustiça. Parece que Deus se riu deles. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Que coisa! Depois de tanta adversidade, falta de conformidade com o direito,
pois não tiveram tempo de se defender por causa da balbúrdia, do grande tumulto, depois da decisão daqueles pretores e magistrados injustos e irrefletidos que mandaram Paulo e Silas de forma iníqua e contrária à justiça, abandonados no subsolo da prisão. O que eles fizeram? Cheios do poder de Deus, e como não conseguiam dormir, quem dormiria daquele jeito? No versículo 25 é nos dito que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Não apenas oravam, mas cantavam louvores. Louvores no grego é híneo. Eles cantavam hinos ao Senhor, certamente louvando e agradecendo a Deus por serem dignos de sofrerem pelo nome do Senhor. Pedro, quando foi açoitado, se retirou do sinédrio, regozijando-se por ter sido considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Que situação e que lição Paulo nos dá! Qualquer um de nós se decepcionaria por estar em um lugar que não havia nenhum varão macedônio, e ainda mais com esta hostilidade do povo de Filipos. Mas Paulo e Silas demonstraram a alegria do Espírito Santo e ainda encontraram motivo para agradecer e adorar a Deus. Que lição aprendemos com Paulo e Silas! Às vezes murmuramos por pouca coisa, ficamos ansiosos e desanimados por quase nada, proferimos palavras até pecaminosas, mas não esses homens gigantes que, com justiça, são lembrados até hoje. E o que aconteceu finalmente? O Senhor graciosamente ouviu as orações de Paulo e Silas no versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. No Salmo 2, versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Faz lembrar o episódio que aconteceu com Pedro no capítulo 12, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Deus está no controle de todas as coisas e o Senhor Jesus vai realizar a sua boa e santa vontade. E a partir desse terremoto, nós vemos que Paulo sai vitorioso dessa situação lastimável. E nós veremos, se Deus quiser, como as autoridades locais vão lhe pedir desculpas por esse terrível incidente. As lições aqui são claras. Nesse mundo visível existe um mundo imaterial que se trava nas regiões celestes. Esse mundo é o campo de batalha e onde o evangelho do reino for pregado, haverá inimigos do Senhor, opositores da obra de Deus que o odeiam, lutam com toda a força e furor para que a pregação não avance e o reino de Deus não seja promovido. Mas nós vimos que as trevas não prevalecem contra a luz e nunca vai prevalecer. Outra lição que aprendemos aqui é com Paulo e Silas, que mesmo na adversidade acharam motivos para orar e adorar a Deus. Cantaram hinos, louvores a Deus, glorificando e enaltecendo a sua obra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenho por certo, disse Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada em nós. Todas as coisas, na realidade, contribuem, operam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a grande lição do texto. Paulo e Silas não murmuraram, não reclamaram da situação, não mostraram descontentamento, não manifestaram discordância daquela condição, não se esbravejaram, mas adoraram com orações e hinos. Paulo amava aquela igreja e dela escreveu com muito ânimo, dizendo nos capítulos 1, versículos 12 e 14 e 4, versículos 10 a 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos
estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor nos abençoe. Amém.